Vamos passar a palavra então para o William, que é uma alegria tê-lo aqui de novo conosco mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. Quem já ouviu vai ter bônus hora mais do que os outros, que ainda não ouviu. E hoje ela cai com uma luva. Um palestrante foi fazer uma palestra, uma casa espírita, e choveu muito, e só tinha uma pessoa sentada na plateia, uma. Ele achou aquilo estranho e disse: olha, amigo, aconteceu alguma coisa, porque ninguém veio na palestra, só o senhor e eu. Vamos remarcar essa palestra para outro dia, para que todos possam vir. Aí aquela pessoa sentada na plateia disse para ele o seguinte: olha, moço, eu crio galinha, e se eu for no meu galinheiro e tiver uma única galinha, eu não deixo de dar ração para ela, não. Aí o palestrante falou: mas que empáfia minha, né? Soberba, né? Não, vou ter que dar palestra para esse cidadão só para ele, né? E caprichou. Fez uma palestra e foi no Evangelho, Livros Espíritos, Emmanuel. Foi fundo. Quando acabou, a soberba do palestrante vira para o único participante na plateia e diz: e aí, gostou? Ele falou: olha, moço, como ele disse, eu crio galinha. E se eu for no meu galinheiro e tiver uma única galinha, eu não dou o saco de ração todo, não. Então, eu espero não dar nem pouca ração, nem muita ração, tentar chegar a um equilíbrio. O tema hoje que me foi dado é a prece. E é um tema que me emociona muito, porque eu tenho uma ligação, um carinho muito forte pelo patrono dessa nossa casa, que é o professor Eurípides Barzanufo. Para quem não sabe, o professor Eurípides foi um grande médium do início do século passado. Foi um homem inteiramente caridoso, e caridade não confundir com generosidade. Você pode ser benevolente, generoso, dar uma esmola, mas isso não é caridade. Caridade foi uma vida inteira dedicada à caridade do Eurípides. Inclusive na febre, na gripe espanhola, ele se dedicou de graça, dando medicamento de graça aos enfermos. Era um médium que tinha todas as faculdades mediúnicas existentes, o professor Eurípides tinha. Ele dava aula, ele entrava em transe, dormia, ia na casa da pessoa, fazia o parto da parturiente e retornava em espírito, em transe. Né? E os alunos já sabiam, quando ele dormia, sabia que ele foi visitar alguém. Né? E desses partos, a parteira estava encrencada e pediu o marido para ir na cidade de Sacramento para pedir ajuda ao professor Eurípides Barzanufo. E quando ele chegou na sala de aula, o professor falou assim: olha, fica tranquilo, nasceu um lindo menino. O cara: mas como? O senhor foi lá, o senhor não cruzou comigo, né? Quando ele chegou em casa, a mãe: não, ele esteve aqui e fez o parto. Né? Então, uma faculdade mediúnica fantástica. E o professor, como todo homem estudioso e de ciência e religioso profundo, ele tem uma observação fantástica, que só os grandes espíritos, só as mentes inteligentes. Agora é fácil, mas você pensar nisso a primeira vez é o grande estalo. Né? Se a gente pensar no universo, e Deus criou a tudo, inclusive o universo, tudo que está no universo, todas as galáxias, Deus criou. E se a gente pensar que o Sol e os planetas giram em torno do Sol há bilhões de anos, e não cai, né? Não cai, né? A Terra não bate em Mercúrio, não bate em Plutão, né? A Lua gira em torno da Terra e não bate na Terra, não tira uma casquinha, né? São bons motoristas. As coisas, as forças que regem o universo são perfeitas. Há bilhões de anos isso ocorre sistematicamente. Se a gente pensar no planeta Terra, o nosso planeta, ele é redondo, e a maior parte do planeta é água, e a água não cai. Nós estamos aqui, ó. A gente teria caído. Por que a gente não cai? Porque tem a força da gravidade que empurra a gente para dentro do planeta. E o que gera essa força? É a atmosfera. A atmosfera da Terra cria uma força de gravidade que deixa a gente preso à Terra, apesar dela ser redonda. E essa força é criada pelos gases que existem na atmosfera. Por isso que fora da atmosfera você não tem gravidade. O astronauta fica flutuando. Isso é tão óbvio e tão fantástico que o professor fez a seguinte indagação: ora, se isso é algo tão inteligente, tão perfeito, não pode ter sido criado ao acaso.
se esse efeito é inteligente, há de ter uma causa inteligente. E aí o professor Eurípides faz a seguinte prece. Ele fez essa prece em 1914, se eu não me engano. Em 1914, que eu vou ler essa prece, que quem não conhece, vale a pena procurar na internet, que tem lá. Chama-se Prece a Deus. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, é a causa das causas, é a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, as consciências das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo que Newton jamais pronunciava sem se descobrir, sem tirar o chapéu. Ó Deus, que nos revelais pela natureza vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na última da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na incerteza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-os eu, Senhor, no êxito da vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-os eu, Senhor, na flor que vergeis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço eu, Senhor, nos lindos antélios dos íris multicolor, nas auroras polares, no jargênio da lua, no brilho do sol, na fungência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço eu, Senhor, a formação das nebulosas origens dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade de Deus. Essa prece o professor Eurípides fez em 1914. Essa peça é famosa e profunda. Quem puder baixar na internet e ler ponta a ponta. Essa eu não vou fazer um estudo específico sobre essa, mas a gente vai chegar no Pão Nosso, que é a prece de Jesus. Bem, hoje, para falar de prece, nós vamos falar primeiro do Evangelho, do capítulo 22. Eu quero ler uma passagem bíblica em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Todo mundo sabe de cor, mas eu vou repetir porque eu não consegui gravar. Sei que todos vocês têm isso de cor, né? Na ponta da mente, na ponta da língua, né? Mas o meu ainda estou ficando gaga, eu sou do século XV, eu tenho que ler. Disse Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai que vê e que se passa em secreto vos dará a recompensa. Não cuide de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Mateus capítulo 6, versículo 1. Quer dizer, Jesus, né, gente? Jesus, Espírito superior do nosso planeta. E aí,
Jesus vem dizer isso por quê? Porque lá atrás, em Números, na Bíblia, já Moisés já tinha a bênção sacerdotal. E toda essa lei de Deus, porque temos que lembrar que o cristianismo, ele vem do judaísmo. Jesus era judeu. E ele já foi acusado várias vezes que ele queria mudar a lei. Você vê que quer mudar a lei, ele poderia ser crucificado. Ele disse, não, eu vim cumprir a lei e não mudar a lei. Porque os fariseus, eles estavam modificando a lei ao seu próprio prazer. Como ele disse, vocês são que nem túmulos, brancos por fora e podre por dentro, porque só os interesses materiais e usando a religião para se locupletar. Quer dizer, isso lá no passado, isso não existe mais hoje. Isso não existe hoje. Hoje isso não tem. Isso, graças a Deus, ficou lá, né? Na época de Jesus. Agora já mudou tudo, é totalmente diferente, as pessoas estão mais evoluídas, os espíritos evoluindo, mudou tudo, já mudou tudo, né? Mas lá atrás, vocês também lembram, em Números 7, número 6, tá? Capítulo 6, versículo 24, que é muito bonito, é muito curtinha essa passagem de Moisés. Ele diz o seguinte, é a bênção sacerdotal. Foi o que eu li quando a minha mãe desencarnou, e eu li para ela no velório dela. E diz o seguinte, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bonito, né? Isso é uma prece. Isso é uma prece curta. Eu vou ler de novo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Misericórdia. Acresce misericórdia. Nem sempre a gente merece, mas a gente tem que pedir acresce misericórdia a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que é o que a gente quer, a paz. Né? A gente trabalha às quartas-feiras aqui o capítulo 5 do Evangelho, que a gente fala sobre os aflitos, né? A causa dos aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos. E o professor Eurípides, na sua biografia, também tinha essa aflição. Eu, quando estudei isso na escola dominical, na igreja presbiteriana de Maria da Graça, o pastor ficava doido comigo, né? Porque eu era muito tinhoso, né? Quando ele falou que eu ia morrer e ficar esperando o juízo final, mas não entrou na minha cabeça de jeito nenhum. Aí eu perguntei para ele, mas pastor, diz uma coisa, Jesus morreu? Ele, não, Jesus está vivo. Moisés está vivo, Isaías está vivo, Jeremias está vivo, os profetas, todos vivos, e eu vou morrer? Isso não é justo. Aí pedia para me retirar da sala. Eu estava atrapalhando o estudo bíblico na escola dominical. Então, quando a gente estuda isso lá atrás, na Bíblia, a gente tem que entender que a prece, ela tem que ser sentimento. Ela não pode ser da boca para fora. A prece, ela é energia. Né? Então, hoje em dia, nós estamos tão automatizados, é tudo automático, né? Hoje a juventude, ela pensa, eu tenho 2 filhos, um de 22 e outro de 18, vão fazer 23 e 19 agora, no mês que vem, e eu vejo os amigos, vejo os meus sobrinhos, vejo os meus amigos, os filhos de amigos, essa juventude, ela pensa que já nasceu pronta. Aliás, um amigo meu perdeu o emprego. Aí meu filho falou, como ele ficou desempregado? Não pode. Pode. É uma geração que não sabe o que é desemprego, não sabe o que é falta de crédito, não sabe o que é inflação. Então ela já nasceu pronta. Eu digo que nasce pronto é sapato, que nasce pronto e desgasta. A gente se constrói. A gente não nasce pronto. A gente se faz no dia a dia. A gente se faz com o aprendizado. O sofrimento, se ele for puro sofrimento, você não aprendeu nada. Mas se você entender que aquele sofrimento pode ser um aprendizado, você já deu um passo na sua evolução. Mas essa geração, ela acha que tudo está pronto, que tudo gira em volta dela, né? Um amigo meu pagou uma viagem para o filho para a Disney, gastou uma grana, fez empréstimo, prestação, se apertou todo, porque ele nunca foi na Disney, mas o filho dele foi na Disney. Aí quando ele está esperando no galeão o filho chegar da Disney, ele todo contente para esperar o filho e fala, e aí filhão, como é que foi lá? Ele, tudo bem. Normal, tudo bem. Como tudo bem?
Não vai, não, foi tudo bem, legal, é legal, legal, legal. A Disney é legal, é show, show. Acabou. Eles acham isso normal. E o pai nunca foi querendo saber, né? Então, a gente hoje está muito no automático, muito no materialismo. A gente hoje está dando valor mais a ter do que ser. A dar do que se dar. Esse automatismo chega na prece. Que hoje em dia, quantos de nós, quem fez uma prece hoje de manhã, de tarde ou à noite, ou faz todo dia? Quem agradece o prato de comida? Quem agradece o leito? Quem agradece o abrigo do lar? Quem agradece ainda ter o pai e a mãe do teu lado? Quem agradece teu filho, que ainda não desencarnou? Você espera que você desencarne antes que teu filho. Quer dizer, quem agradece tudo isso no dia a dia? Isso é prece. A gente se esquece de fazer essas preces, né? Então nós ficamos sem tempo para orar. A gente tem tempo para ver televisão, para ir no futebol, para tomar um chopinho, o que mais? Para ir um churrasco, não é isso? A gente tem tempo para ver novela, ver filme, ver Netflix, House of Cards, a gente vê, né? Essas coisas, né? Mas para fazer uma prece, não dá não, agora não dá, agora, pô, estou muito cansado de fazer uma prece, né? A gente vai numa velocidade que a gente acaba tendo dificuldade de fazer prece, né? E muita gente tem dificuldade de fazer prece porque ele entende assim, olha, eu não tenho condições de fazer uma prece. Eu não tenho condições. Eu acho que eu sou tão inferior, rapaz, eu sou tão pecador, eu piso tanto na bola que sou tão materialista, entendeu? Estou querendo, eu acho que eu estou errado, estou no caminho, mas não dá, eu acho que Jesus é bacana, um dia eu vou lá na casa espírita, um dia eu vou lá. E aí eu vou pedir ajuda aos universitários, que é Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a Palavra da Vida Eterna pelo Espírito de Emmanuel. E aí eu vou além da prece, eu vou no chamamento divino, item 127. Disse a seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 21. Repetir, disse a seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Jesus. Aí Emmanuel ensina pra gente. Muita gente alega incapacidade de colaborar no serviço do bem, sobre a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Eu ainda não sou evoluído, sou atrasado, eu não posso ainda. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos, remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos, e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Meu passado me condena, ainda não estou nesse ponto, né? E começa a não querer ter o chamamento divino. Entretanto, as palavras de Jesus se dirigem a todos, sem qualquer exceção. As palavras de Jesus se dirigem a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, alejados de sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados para a edificação na era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Vou botar essa frase, hoje eu vou pintar lá em casa, pedir a Vera para deixar pintar na parede, quando agora, em Jesus tudo é novo. Bacana botar, não sei se vai gostar, vou botar lá. Tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados, ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho de Jesus, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrio, dissipando velhas sombras. Em Jesus tudo se renova, em Jesus tudo é novo. Se a realidade espiritual te busca, meu irmão, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda,
com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Então, se a gente for estudar o Evangelho, vamos estudando toda a doutrina espírita, sempre vai cair a palavra consciência. A consciência é o que a gente leva quando desencarna. A gente não leva nada, mas a consciência a gente leva. E o desencarnado não dá para esconder. Encarnado você esconde. Né? Você vai encontrar aí, de repente, algum desencarnado vai dizer, o William é bonzinho lá na casa espírita, vai morar com ele para tu ver só. Não é nada disso não, você não sabe como é que ele é em casa. Né? Porque a gente encarnado, a gente esconde a nossa consciência. Inclusive, estava conversando com o Gilberto, me lembrou uns 15 dias atrás, e lembrou assim, você sabe uma das coisas que os espíritos encarnados, que estão aflitos no mundo espiritual, sabe o que eles mais sentem da gente? É inveja. Eles têm inveja da gente. Porque quando a gente está encarnado, a gente tem o esquecimento. Desencarnado não consegue esquecer. A consciência aclama tudo que ele faz. E aí, eu comentei essa semana lá no nosso estudo de quarta-feira, se todo mundo lembra, o filme Nosso Lar. Vocês viram o filme Nosso Lar? Vocês viram? Tem uma passagem, o André Luiz já está recuperado, já está trabalhando, já ganhou o benefício de retornar à terra, de visitar a família. Quando ele chega, vê o filho já crescido na faculdade, mas quando ele vê a esposa casada com outro homem na cama dele, vocês lembram dessa passagem? Lembram? Ele fica transtornado de ódio, de ciúmes, e aí ele volta para o umbral. Lembra dessa passagem? Muito bem feita. E aí ele cai em si, né? Ele cai em si, muda o padrão de vibração mental dele e retorna, sai do umbral sozinho, sem precisar de ajuda, porque ele já estava com conhecimento para isso. Né? Muita gente vê essa passagem e não prestou atenção. Ele vai no umbral e volta sozinho. Né? Eu prestei atenção porque eu vi o filme 725 vezes, fico vendo. Né? Então eu estou na vantagem, tá? De vocês, porque é por causa disso, né? Eu fico vendo, revendo. Meu filho, pai, você não é bom da cabeça, não. Você não conta para ninguém. Vai vendo, revendo. Eu gosto de ver essas coisas. E prestar atenção nos detalhes, né, que são interessantes, que passam para a gente. Você vê a primeira vez, ele sai batido. Você não presta atenção. Né? É um fato interessante. Por quê? É a consciência. É isso que a gente leva. E aí, rapaz, se você olhar lá atrás, se a gente olhar, eu não trouxe aqui, mas a gente tem aqui o Livro dos Espíritos, não tem? Não fecha para mim. No Livro dos Espíritos, mais uma vez, a gente fala de consciência. 900 e... Não achei aqui agora. O meu está marcado. Está aqui. 922. Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Quem quer ser feliz, né? Resposta dos Espíritos. Para a vida material, a felicidade é apóstolo necessário. Claro, é apóstolo necessário. Roupa, comida para comer, uma cama para dormir, um teto. No frio você tem que ter um cobertor. Não precisa ser na Vieira Soto. Não precisa ser em Nova York. Não precisa ser em Paris. Pode ser na Curicica, na Taquara, tá bom. Não é isso? Porque é apóstolo necessário. A gente fica querendo, sofrendo por coisas que a gente não tem. Porque a gente está no automático. A gente não faz prece. A gente não faz essa interligação com o Criador. A gente está no automático. Então a resposta é: para a vida material é a posse do necessário. Agora, para a vida moral, olha só, consciência tranquila. Olha a consciência aqui, ó. Para a vida moral, consciência tranquila. Sabe aquela coisa? Toca o telefone, diz que eu não estou. Consciência pesada. Não posso atender o telefone. Quem? Diz que eu não estou. Eu não estou. Toca a campainha. Diz que eu não estou. Sai pela outra porta. Consciência está pesada. Está devendo.
Vai ter feliz? Não. Consciência não está limpa. Consciência não está tranquila. A vida moral. Então sempre vai bater na palavra consciência. Consciência. Então, para a vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. A fé de que Deus está no comando, está tudo certo. Você está na família certa, com a mulher certa, com o marido, com aquele cara mesmo. Você está certo. Você tem um filho certo, o vizinho certo, o irmão certo, a irmã certa, a sogra certa, está tudo certo. Nada está errado. As coisas estão tão certas que às vezes parece que estão erradas, mas não estão. Porque Deus está no controle. Jesus é o comandante. Fala assim, muita palavra, Jesus é o governador do planeta, Jesus é... Eu gosto muito da palavra comando. Jesus está no comando do planeta Terra. Ele está no comando. Então está tudo certo. Tenha fé no futuro que tudo passa. Tudo passa. Né? Chico, quando foi parar na revista O Cruzeiro, primeira página, aquelas calúnias sobre Chico, ele ficou muito chateado e cobrou de Emmanuel. Poxa, Emmanuel, nem para me avisar, os caras eram uma fraude, me deixou nessa furada? Não foi bem assim, mas foi quase isso que ele falou. Aí Emmanuel disse o seguinte: Chico, você está reclamando de quê, Chico? Isso passa, Chico. Você só foi para a capa da revista Cruzeiro, Jesus foi para a cruz, está reclamando de quê? Jesus foi pior, foi para a cruz, está reclamando disso? Isso passa. Passa-se uma década. Ele está no programa Pinga Fogo, um sucesso, TV Tupi, tudo se reverte. Chico já está respeitado pelo clero, pararam de perseguir o Chico Xavier, a Igreja Católica. E ele muito feliz, Emmanuel para ele fala: Chico, só para te lembrar, isso também passa. Isso também passa. Passa, tudo passa. A natureza não dá salto, a vida é cíclica. A evolução, a lei de Deus é a lei do progresso. Todos nós temos escala evolutiva. E para você evoluir, você vai se chamuscar. Você vai se arranhar. Não tem jeito, mas isso passa, tudo passa. Qual é o poder da prece? Bem, o poder da prece, a prece é uma conexão com a divindade. Né? Ela é uma conexão com a divindade. Todo mundo sabe, ou pelo menos, não precisa saber de física, mas já brincou numa piscina, enfim, na banheira, com o filho, com o neto, e sabe que o som, ele se propaga melhor pelo ar. Debaixo da água, o som, você não consegue ouvir uma pessoa debaixo da água. Você pode falar que se ouve um murmúrio, mas não compreende. Por quê? Isso é da física. O som se propaga melhor pelo ar. Nós estamos mergulhados no fluido universal. Aliás, propaganda. Fazia aí o estudo sistemático da doutrina, livro dos espíritos, é super bacana. Vocês vão entender isso. Se não entendeu, acredita. Nós estamos mergulhados no fluido universal. E esse fluido, ele está no universo. E ele abraça nós encarnados e os desencarnados também. E é através do fluido universal que a prece gera energia. Há uma transfusão de energia, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Tudo que é jeito. A prece, ela flui por isso. O professor Euridio Basanufo, ele intitulou todas as 9 horas fazer a prece das 9 horas. Por isso que aqui na casa temos a prece das 9 horas. De segunda a domingo se reúnem para fazer a prece das 9 horas. Por quê? Milhares de pessoas no mesmo sentimento fazendo a prece, isso faz uma força no universo do bem, das forças do bem, que é fantástico. E ele faz isso desde 1910, professor Euridio. 1910. Ele lá em Sacramento faz a prece das 9 horas e toda a casa espírita, Euridio Basanufo, faz a prece das 9 horas. E o Chico Xavier, desencarnado, mandou essa mensagem pela Yasmin Madeira, pedindo que todas as casas espíritas façam a prece das 9 horas. E pediu mais ainda, o Chico, que todos em casa façam a prece das 9 horas, com uma corrente, um mutirão. Pare onde você estiver. Está no trabalho, vai no banheiro, faz a prece das 9 horas. Cuidado, vai fazer a prece do ponto de ônibus, pensar que você é maluco, é doido. Eu trabalho em alguns hospitais, eu sou médico, trabalho em alguns hospitais. Tem dois profissionais que são muito vaidosos. Um deles é médico. Não vou falar das outras profissões, vou falar da minha. Médico, né? Ele acha que é Deus.
Não tem certeza, mas acha. Então, quando você junta um monte de médico, muitas vezes é uma troca de vaidade terrível, né? Muito grande, né? E às vezes o bicho pega. Aí quando o bicho pega, eu fico fazendo prece. Aí um colega meu, urologista, falou que assim, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você está com uma cara de idiota, o que está acontecendo? Eu estou fazendo prece. Fazendo prece? O bicho está pegando aqui, o clima está pesado, cara. Eu estou aqui vibrando, fazendo uma prece. Aí ele falou assim, qual é a tua religião? Eu sou espírita. Eu também, deixa eu ficar igual a você, um cara de idiota, fazer prece. Aí ficamos dois lá com cara de idiota fazendo prece. Que você sai daquele fluido, você parece cara de idiota, porque os outros estão pensando em tantas coisas materiais que a tua fisionomia muda. Então você fica com cara mesmo de bestalhão, né? Fica com cara de bobão, né? Bobado, né? Fazendo prece, você está fazendo prece. Então cuidado, não faça isso no ônibus, não faça no ponto de ônibus, né? A espiritualidade vai entender isso, não precisa. Atenção, vai para um cantinho, faz uma prece curta, né? Senhor, eu te amo. É uma prece. Senhor, obrigado pelo dia. É uma prece. Isso é uma prece. Tudo é prece. E aí, no capítulo 27, no item 10, cadê o item 10? Não foge não, está aqui. Ele fala exatamente isso, Kardec e os espíritos dizem para a gente o seguinte: o espiritismo toma compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Este fluido recebe à vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Olha que a prece, olha. Você pode fazer uma prece para o cara que está em Fortaleza, vai chegar lá. Bacana. Você vai fazer uma prece para o cara que está em São Paulo, está em Manaus, o cara que está na China, você pode fazer uma prece, vai chegar. Não tem problema. Você pode fazer uma prece. A importância da prece, depois eu vou falar um pouco mais, é importante a gente saber o que a gente vai pedir na prece, né? A necessidade. Né? Dentro da sua misericórdia você vai ser atendido. Né? Depois eu vou falar. Uma vez eu parei de fazer isso. Porque já 2 vezes eu não quero a terceira. As pessoas estão no hospital, me pedem para ir lá para fazer uma prece. Eu faço a prece, o cara desencarna. Não foi uma tia minha. Uma tia minha me chamou. Eu quero falar com ele. Eu fui lá. Faz uma oração para mim. Eu fiz, ela desencarnou 10 minutos. Eu não estava dentro, desencarnou. Na minha frente. Depois o outro me pediu e desencarnou. Eu falei, não vou mais. Meu pai falou, não reza para mim. Meu pai falou, não, pela misericórdia, não reza para mim. Então, se eu não for rezar para você no hospital, é misericórdia de Deus, tá? Se eu for, te prepara, arruma a mala, porque a gente brinca muito com eu e o Samuel na quarta-feira, e a gente fala o seguinte, tá reclamando? Tá reclamando do feriadão? Tá reclamando da vida? No mundo espiritual não tem feriadão, não tem Semana Santa, não tem carnaval, não tem picanha, não tem chopinho. É trabalho e caldinho fluídico. Trabalho, mais trabalho. E graças a Deus, se estiver nessa seara, né? E já é um abençoado. Quem está trabalhando é um abençoado. Obrigado, Senhor. Está trabalhando. Ao meu emprego. Pode estar na fila desempregada no umbral. Pode estar na fila desempregado, né? Pedindo emprego, né? Não é isso? Então, só para lembrar vocês. Então, quer dizer, é importante a prece. Agora, a prece é o quê? Ela é uma conexão com a divindade. É uma conexão com Deus. Né? Teve um trabalho, o doutor Carlos, eu até não tenho o nome dele, doutor Carlos Eduardo Tosta, da Universidade de Brasília. Esse médico ele fez um trabalho durante 3 anos na Universidade de Brasília, com os pacientes de várias religiões, em que ele pediu pessoas voluntárias que fizessem prece para essas pessoas. Né?
E as pessoas iam, conheciam a pessoa, você vai orar para o Jorge. Eu levava uma foto do Jorge. Eu vou orar para a Wanda, eu levava uma foto da Wanda. Então, cada um que fosse orar para o seu paciente, ele ia lá, conhecia, fazia uma prece, levava para casa e ele marcava as preces para fazerem prece. E os pacientes que não fizeram prece. Então, ele dividiu os grupos para fazer esse estudo. E ele viu que no grupo que recebiam as preces, eles tinham uma estabilidade do quadro. Não curava, mas não piorava, estabilizou. Você sabe que a estabilidade é a saúde. A saúde está estável, né? Você pode ter uma glicose, o açúcar no sangue, entre 69, 70 até 100, até 99. Então, 80, 70, 85 é normal. Não pode ter 120, não pode ter 200, né? Está instável. Então, a estabilidade, né? Tudo na medicina, na natureza, ela tem um padrão de mínimo e de máximo. Sempre há uma variação. Mas e aquilo é estabilidade. Então, esses pacientes que receberam a PrEV, eles ficaram mais estáveis na sua doença. E os outros não, eles ficavam estáveis. Então, quem tinha pressão alta ficou mais estável. Quem tinha uma doença renal, estabilizou. Né? A importância da prece em relação a isso. Mas cuidado. Jesus diz o seguinte: vigiai e orai. Botei ali no quadro, porque eu sou fã de Jesus. Vigiai e orai. Que é fantástico. Vigiai e orai. Ele diz tudo. Porque se você vigia o quê? Os teus pensamentos, os teus atos. Lembra do fluido universal? O teu pensamento vai. E aí, sem falso moralismo, é a questão da sexualidade. Não é questão de falso moralismo. Mas a mulher que coloca uma roupa sensual, ela provoca, ela é responsável também pelo pensamento que ela provoca nos homens. E os homens que levam por esse pensamento, pela sensualidade da mulher, respondem mais ainda. Todo mundo está no mesmo barco. Antigamente, aqui as cadeiras, eu sou da casa espírita, que era aquele banquinho, sobrou um lá embaixo, era um banquinho sem encosto. Na parte de baixo não tinha o telhado, aqui não tinha nem laje, era telha. Depois nós tínhamos banquinhos de madeira, agora fez de plástico. Eram de madeira. No de madeira tinha escrito atrás, quem lembra, né? Você é responsável pelo seu traje. Venha de traje adequado na casa espírita. Isso aqui é uma casa de oração. Tinha para chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas vinham com roupas muito sensuais. Né? E você vai usar na praia, não é para usar numa casa de oração, na casa espírita. Porque a gente tem o pensamento, a gente é responsável por isso. Então Jesus é fantástico, ele falou isso há mais ou menos 2000 anos atrás, gente. Está aí, ó. Vigiai os teus pensamentos, seus atos. E orai para quê? Vamos orar a Deus, nosso Pai, para mantermos a sintonia. Então a prece mantém a sintonia do ambiente. A prece, o silêncio é uma prece. Estarmos em silêncio é uma prece. Né? Então é muito comum, às vezes, a gente chegar na casa espírita, e a gente chega, quem fala muito isso bem é o Samuel. O Samuel fala gozado. O camarada vai numa igreja e fala assim. Vai no consultório do médico, não, o médico, silêncio aí. A enfermeira manda ficar, né? Não pode ter, isso aqui não é festa. Chega na casa espírita, é uma festa na casa espírita. A casa espírita é um santuário, é uma casa de oração, é a casa de Deus. Por que a gente vai agir diferente? Temos que agir igual. Então, silêncio, comodidade. Claro que a gente vai abraçar, claro, não precisa dar um grito, não precisa falar alto, não precisa se expor dessa forma, que você desequilibra o ambiente do fluido universal. É vibração, você destabiliza o ambiente, como se fosse uma gelatina, ela destabiliza. Você bate na gelatina, ela fica assim, não é? É mais ou menos isso o fluido. Então, Deus, a gente ora para quê? A Deus, nosso Pai, para manter a sintonia. Jesus disse isso. Né? Seguindo o meu roteiro aqui. Agora, para a gente ter a prece, isso aqui está no Evangelho, isso aqui é fantástico. Ó. Renunciar à prece. Ó, quem não está fazendo prece, vai começar a fazer hoje, de 8 em 8 horas, tá? Receita médica, prece de 8 em 8 horas. Está na hora da licença, está na hora da prece. Renunciar à prece, é renunciar a alguém à prece, é negar a bondade de Deus. Você está negando a bondade de Deus, está perdendo essa chance. É recusar para si a sua assistência e para com os outros. Você está recusando a assistência de Deus quando você não faz prece. É o Evangelho.
Isso é Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. Isso não é o que eu estou falando, não. Isso está entre aspas. Então você está recusando para si a sua assistência e para com os outros. Abrir mão do bem que lhe podem fazer a divindade. Você está abrindo mão de um bem quando você não faz uma prece. Essa é a importância da prece. Você está deixando de usar um medicamento para a tua espiritualidade, para o teu espírito. Para o teu espírito. Só para resumir. Corpo e espírito. Existe o perispírito que vai fazer a ligação. O perispírito, ele liga átomo a átomo do corpo ao espírito. O espírito não tem sexo, o espírito não tem vesícula, o espírito não tem fígado, não tem rim, mas o perispírito tem o correspondente a tudo isso. Porque o perispírito, ele molda o espírito ao corpo material. Por isso que muita gente que desencarna com uma doença, quando depois de estar desencarnado, ele continua sentindo a mesma dor que ele sentia. Porque a doença passou para o espírito. Ela passa para o espírito. E quando você não faz uma prece, você está deixando de curar o teu perispírito. Pedindo ajuda, cura para o teu perispírito. Por isso que eu parei de fazer prece, porque as pessoas desencarnando, né, e largando o corpo e indo para o mundo espiritual para livrar o espírito. Aí eu parei de fazer prece para enfermo. Mas você tem uma prece aqui no capítulo 8, muito interessante, também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20, que é o seguinte: a pessoa enferma. Então, essa é uma prece para a pessoa enferma. Olha que bacana. Capítulo 8, os que têm puro coração, item 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve a teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Com a brancura que possuía quando a criaste. Ou seja, ele está pedindo o seguinte, a seguinte prece: olha, se eu tenho que passar por essa doença, que fique no meu corpo, que ela não passe para o meu perispírito, que eu não desencarne com esta doença, que ela fique na matéria. Quer dizer, isso é uma prece. Isso é uma prece importante. Então, renunciar à prece é negar a bondade de Deus. É negar a bondade de Deus. A prece, ela tem para você fazer uma prece, a gente tem que seguir alguns conceitos. Você tem que ter conhecimento que você vai pedir. Tenha conhecimento, eu quero ganhar a Mega Sena acumulada. Não. Não vai. Porque o item seguinte é a justiça, não é justo. Porque você precisa, mas quantos precisam da Mega Sena acumulada? Não, eu vou rezar para o meu filho passar no vestibular. E os outros filhos de Deus que querem passar no vestibular? Eles não têm esse direito? É justo? Então você tem que ter conhecimento e justiça no que você está pedindo. Cuidado com o que você pede. Cuidado. Então você não vai pedir essas coisas. Você tem que saber o que você vai pedir. Por quê? Você tem que ter a gratidão de Deus. Então a prece, você tem que conhecer o que você vai querer pedir. Você tem que ter justiça naquilo que você está pedindo e ser grato a Deus por essa oportunidade que Ele está te dando. Então, esses são princípios básicos da prece. São princípios básicos. Né? Bem, a prece é o refúgio da alma. Ela vai... Se vocês repararem, quando a gente faz uma prece, a gente entra num estado de concentração, com uma música suave, a gente entra em prece, a gente parece que levita, a gente entra em contato com a divindade. Então a prece, ela tem esse poder de você sair um pouco da matéria e ter mais contato com a divindade através do fluido universal. Então essa é a importância da prece. Bem, a prece, ela vai dar sustentabilidade à vida e ela tem 3 princípios. Primeiro, louvar a Deus. Deus, o Criador. A gente louva a Deus. Por que a gente louva a Deus? Porque a gente acredita na força de Deus. A gente acredita no Criador. Então a gente louva a Deus. Louvado seja meu Deus, Criador
do universo, Criador de todas as criaturas existentes na Terra. Louvado seja o Senhor. Louvar a Deus. Segundo princípio de uma prece é a gratidão. Agradece a Deus essa encarnação. A gente tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes no planeta e aproximadamente 5 vezes mais de espíritos encarnados. Ou seja, se tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, tem 35 bilhões de espíritos precisando de um corpo para encarnar. E ninguém quer ter filho. Ninguém quer dar corpo para espírito encarnar. Então, o que acontece? Nós ganhamos a mega-sena do corpo, gente. Vocês ganharam, ganhamos. Nós temos essa oportunidade de estar aqui. Isso é fantástico. Tudo bem, não era bem esse corpinho que eu queria, mas serve, né? Eu queria ter 1,80 m, 1,90 m. Tá. Queria ter um cabelão aqui. Quando era garoto, usava aquela meia para ficar cabelo liso, né? A gente usava. Não tinha chapinha naquela época, né? Vocês fizeram aquela touca? Quem fez? Não fez aquela touca, né? Todo mundo quis cabelo liso, né? Dos Beatles, né? Queria ter aquelas coisas, né? Eu também tive isso, também fiz isso. Tinha um cabelo aqui e tal. Meu cabelo não é liso, parece. Mas se crescer, ele é ondulado, parece meio Moraes Moreira, né? Aí eu botava a touca para ficar liso aqui, né? De manhã. Vocês estão rindo? Mas serve. Me ajudou, estou aqui, estou seguindo o meu caminho. Então, nem sempre é o corpo que a gente queria. Mas agradece a Deus essa oportunidade de estar nessa encarnação. Agradece a Deus você estar nessa família. Porque na família tem muito resgate. A gente vai se resgatar, são com os entes que a gente está. Né? E nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Né? O que é expiação? Expiação é cumprir pena. Então, a gente está cumprindo pena de alguma coisa que uma falta do passado. O que é prova? A prova é prova. Todo mundo sabe o que é uma prova, né? Eu falo sempre, você está no 5º ano. Você passar de ano, você vai para o 6º ano. Mas se você não passar, você é reprovado. Quando você é reprovado no 5º ano, você volta para o 4º ano? Não, você vai repetir o 5º. Por quê? Porque a lei de Deus é a lei do progresso, da evolução. Então, quando a gente não passa de ano, somos reprovados nessa encarnação, nós vamos ter uma reencarnação estacionária. Nós ficamos estacionados, não passamos de ano. Então, por isso que as aflições, Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Se você está tendo uma aflição, você está se livrando de uma pena ou está passando de ano. Tem tudo para passar de ano. Se prepara na prova, você está na prova. Então é o bem sofrer e o mal sofrer. E a prece auxilia a gente. Por quê? Porque a prece ela vai fortalecer o nosso espírito. Quando a gente faz uma prece, a gente pede à divindade, aos bons espíritos, que fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos continuar na nossa caminhada. E a espiritualidade vem ao socorro, desde que você tenha merecimento e que entenda que a prece ela é sincera e que é justo o pedido. Falei da justiça lá de novo, né? Então, louvar a Deus, gratidão, e depois vem o pedido. Aí você faz o pedido. Não vai ficar pedindo, como eu disse, para filho passar de ano. Isso aí a gente tem que apertar o calo em casa, não tem jeito. Senão não é justo. Aí o critério de justiça se perde. Porque todos os filhos, o meu, o seu, de todo mundo aqui, têm a mesma necessidade. Todos são filhos de Deus. Não pode ter um privilégio. Né? Não pode ter um pistolão lá no céu. Bem, agora, pedir a Deus por pedir, não. Vou pedir a Deus por pedir? Não. Não vou pedir a Deus. Vou pedir por pedir, porque ele disse que é bom para pedir, eu vou pedindo, que eu pego 100%, consigo 10%, já estou no lucro. O cara pode ser matemático, economista, pode ser contador, né? O cara fala, não, eu vou pedir, ó. Vou pedir 150% aqui, que de repente o saldo, né? Crédito, né? Como é que é? Dívida, né? Como é que é? Débito e crédito, de repente a coisa fecha aí, eu ganho alguma coisa. Não é isso, não é pedir para pedir. Tá? O pedido tem que ser justificado pela consciência. Ele tem que ser justificado pela tua consciência. Olha quanta coisa a gente vai tirando da prece, vai tirando da prece, vai tirando da prece. Eu posso pedir para alguém morra? Não. Mas tem gente que quer. Porque não aguenta ver o ente querido sofrer. Mas a gente não pode fazer uma prece para que a pessoa morra. Por quê? Cada um tem um quê? Tem a sua programação reencarnatória e é necessário que ele passe por
todos aqueles estágios, porque ele também está na escala evolutiva. Agora, cuidado, não vão falar isso para as pessoas que estão doentes, tá? Você vai perder um monte de amigo, não vai falar isso. Você vai falar, não é bom, não, deixa ele sofrer mesmo, ele merece, não vai ser bom, não, vai ser bom para ele, eu sou espírita, eu sei disso. Cuidado, você vai apanhar, não vai falar uma coisa dessa, né? Então você faz uma prece para que tenha misericórdia, que a pessoa dê um alívio a ele, que possa, né, envolvê-lo, né, nos sentimentos, que possa... O Divaldo Franco, ele estava todo empolgado, o doutor Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra para cá, o doutor para lá. Acho que foi Petrópolis ou Teresópolis, ele foi visitar uma família e tinha um enfermo, um doente moribundo, e já estava desenganado. E chamaram, ele foi lá na casa visitar. Ao chegar lá, ele faz uma prece, vai acalmar a família, e a família frita. E aí, Divaldo, ele vai ficar bem? Aí Divaldo olha, o doutor Bezerra e fala assim, ó, vai ficar bem, deixa comigo. Ó, o doutor Bezerra falou que ele vai ficar bem, fiquem tranquilos. No dia seguinte, quando ele volta lá, o cara tinha desencarnado. Aí a família queria bater no Divaldo, né? Você é um charlatão, você vem aqui, como é que você fala um negócio desse? Então morreu, você disse que ia estar bem. Aí ele ficou, mas não sei o que aconteceu. Quando ele está saindo, o doutor Bezerra aparece para ele, né? Ele na dúvida, vem cá, é o doutor Bezerra mesmo ou é aquele charlatão de ontem, né? O doutor Bezerra, não, sou eu, doutor Bezerra e tal. Mas o senhor não disse que ele ia ficar bem? Então, ele está bem, está comigo. Está bem, está muito bem. Eu disse que ele ia ficar bem. Está comigo. Então, às vezes o pessoal pede, doutor Bezerra, socorre papai, meu pai está ali no leito de morte. Aí o doutor Bezerra vai socorrer, fique tranquilo que ele vai socorrer. Não tenha dúvida, depois fala, nossa, eu rezei tanto, pedi tanto doutor Bezerra, e ele desencarnou, ele levou para o hospital. Mas um outro hospital, não aquele hospital. Né? Então, cuidado com as coisas, a interpretação que se dá às coisas. Né? Então, cuidado com isso. Isso acontece com todo mundo, acontece com o Divaldo, com a gente, ou de menos, não acontecer. Né? Então, eu posso pedir para uma prece para o enfermo? Posso. Posso pedir uma prece para o enfermo. Isso a gente pode fazer. Agora, o resultado disso vai depender da misericórdia divina. Né? Então tinha a história de uma avózinha, que ela estava muito doente, já desenganada, a mãe grávida, a filha dela estava grávida, e a netinha, mais ou menos de uns 4, 5 anos, vendo aquele sofrimento. A avózinha doente, a mãe chorando muito, e grávida para ter o neném, e ela faz uma prece, papai do céu, não deixa que a vovó morra, que ela possa ficar com a gente até meu irmãozinho nascer. Ela fez essa prece e foi atendida. A vovó só foi desencarnar 2, 3 meses depois que o irmãozinho nasceu. Uma prece, uma criança. A espiritualidade intercedeu e deu a ela essa misericórdia, esse acréscimo de misericórdia, para que, para o bem da família, para a harmonia daquela grávida, para a harmonia daquele processo, era importante que aquela irmã não desencarnasse naquele momento. Foi dado um acréscimo a ela, uma moratória de alguns meses, para que ela não desencarnasse naquele... É pela aflição da criancinha em ver aquela situação. Então são fatos que ocorrem, pode acontecer, isso tudo pode acontecer. É importante isso, né? Posso fazer uma prece para os mortos? Pode e deve. Pode e deve. Sabe por quê? Porque a gente vai chegar aqui no céu e inferno e a gente tem um código penal da vida futura. E nem todo mundo desencarna numa condição ideal. Nem todos desencarnam numa condição ideal. Então a gente tem aqui, ó, Código Penal da Vida Futura. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Nada mudou. Você desencarnou, está sofrendo todas as consequências. Você não resolveu aquilo. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou pureza. Por quê? Porque é a consciência. A completa felicidade prende-se para a perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Só quando o espírito ele é purificado, ele começa a ter a felicidade completa. Nós estamos longe disso. A gente está longe de ser um espírito puro. Então você imagina a nossa responsabilidade como espírita, que estuda a doutrina, que sabe do que está acontecendo,
e ainda assim age errado. Eu falo muito, que eu gosto muito de falar mal de espírita, eu não gosto de falar mal das outras religiões. Porque, como a gente é espírita, a gente lava roupa em casa, né? Minha mãe dizia que roupa suja a gente lava em casa, né? Então a gente fala mal da gente aqui. E aí, você está fazendo direitinho o teu serviço, o teu dever de casa? Você faz tudo bacana. Você que é médico, atende direitinho lá os pacientes, faz bacaninha mesmo? Você que é professora, cumpre a tua, ou vive de BIM? Você faz o quê? Você que é jardineiro, corta? Você que é caixa de supermercado? Você trabalha direitinho ou reclama do patrão o dia inteiro? Você que é porteiro, você que é motorista, você que é vendedor, você que é funcionário público, atende direitinho? São responsabilidades que a gente tem perante a vida. Trabalho. Trabalho é a bênção. Trabalho é uma bênção. É uma oportunidade que a gente está tendo. Então, quer dizer, eu gosto de falar mal da gente. Falar mal dos outros é fácil. Tem que falar mal da gente, porque a gente acha que está na casa espírita e todo mundo é santo. O Paulão tem uma visão, olha, se um dia que a religião resolver todos os seus problemas, você no dia seguinte arruma tantos outros. Você já sabe onde vai resolver? Concorda? Se a gente chegar aqui, eu resolvo todos os problemas de vocês. Eu tenho esse dom. Resolvi tudo. Maravilha. Se amanhã você vai arrumar tudo de novo. Aí depois eu volto lá e ele resolve para mim. Porque é assim que as pessoas são. É assim que os espíritos ainda são na sua escala evolutiva. Então é a gente que tem que fazer por onde. Essa é a grande ferramenta da casa espírita e do espiritismo. Que você entenda, é a fé raciocinada. Você entenda o que você tem que fazer. Ele te dá as armas, te dá as ferramentas para você resolver isso. Através do trabalho na casa espírita, através da prece, através da caridade, através do estudo. Para que você desenvolva no dia a dia, não é só no dia que você está aqui, não. No dia que você está aqui, não adianta. Porque o espírita adora 3 coisas, né? Prece, paz e água fluídica. Né? É prece, passe e água fluídica. Não adianta tomar 10 litros de água fluídica e fazer um monte de coisa errada lá fora. Não adianta. Então, não vai resolver. Não adianta botar a culpa na casa espírita. Não, aquele centro lá, ele é fraquinho. Não é bom, ele é fraquinho. Estou lá um tempão, nada aconteceu na minha vida. Mas você procurou? Você melhorou? Porque Albert Einstein tem uma frase fantástica. A gente quer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Você faz tudo igual e quer ter resultado diferente. Não pode, gente. Tem que mudar. Tem que mudar. Vocês conhecem um vírus chamado vírus Gabrielão? Não? Ninguém conhece esse vírus, Gabrielão? É o seguinte, tinha uma novela chamada Gabriela Cravo Canela, e tinha uma música que dizia assim, ó, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, me chamo Gabriela, não vou mudar de jeito nenhum. É o vírus de Gabrielão. A gente é picado por esse vírus de Gabrielão. Eu chamo de vírus Gabrielão. E não adianta que eu não mudo. Fica para a próxima. Essa aqui não adianta. Não engulo, não vou voltar atrás, entendeu? Não vou com a cara mesmo. E está acabado, porque eu sou assim, nasci assim, vivi assim, não vou mudar de jeito nenhum. Me chamo Gabriela. Eu chamo de vírus Gabrielão. Então a gente age desta forma, sistematicamente, e quer ter resultado diferente. E quer que as coisas mudem. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu digo para os meus filhos, olha, estuda. Se der errado, muda a forma de estudar. Eu sempre fiz isso. Depois de já com 50 anos de idade, eu fui estudar economia. Eu sou médico. Aos 50 me meti a fazer faculdade de economia. Imagina, eu não via matemática há mais de 30 anos. Quando o cara começou a botar matemática na minha frente, função, ponto de inflexão, eu falei, eu vi isso alguma vez, matriz. Eu falei, meu Deus do céu, eu vi isso alguma vez um dia na minha vida, eu ouvi falar nisso, né? E a primeira prova minha eu tirei 5. Achei o máximo, achei que ia ser 0. Mas tinha um japonês na minha turma que tirou 9,5, ainda foi brigar com o professor pelo meio ponto. Eu feliz, com 9,5 eu estava feliz, rapaz. Eu estava dando um churrasco lá em casa. E o cara foi brigar. Eu falei, tem que ficar amigo desse cara, não tem jeito. Cheguei para ele e falei, você quer me ensinar matemática não, cara? Que eu não estudo. Ele era engenheiro, fazendo faculdade. Eu falei, vamos embora. Então, ele me dava aula de matemática fora das aulas. E aí eu passei matemática financeira, fui aprender essas coisas, mexer com HP, ele me ensinou tudo, né? Então, porque você entra, eu entrei na aula, o que você é? Ah, eu sou administrador de empresa, eu sou contador, eu sou médico, todo mundo olhava pra minha cara, né? Médico? Eu dizia, professor, podia estar roubando, matando, estou estudando economia.
Estou aqui estudando economia, aprender alguma coisa, né? Uma coisa fica na cabeça, né? Tem aquela história da vozinha, né? Que tocava violino, mas o neto não aguentava mais a avó tocando violino, né? Falou, vovó, você não se manca, você não vai aprender a tocar nunca esse negócio, que você está estragando o meu ouvido, horrível, você não sabe tocar. Meu filho, eu estou treinando para a próxima encarnação. Que aí na próxima já vim com noções de violino, adoro violino. A avó é esperta, a avó é esperta. A avó sabe das coisas. Ela já está treinando para a próxima. Deixa eu treinar esse negócio aqui, alguns acordes, que na próxima, quem sabe eu viro um violinista, né? A gente quer ter as coisas prontas no colo da gente. A gente é acomodado ainda. A gente é muito... aquele pianista que é tricolor, toca pra caramba, já está até curvado, o carioca, Arthur Moreira Lima, isso? Eu acho que é. Um cabeludão, não é o Moreira Lima? É, aquele cabeludão. Ele fez um concerto uma vez em que ele arrasou durante 2 horas tocando no piano. Aí a moça chegou para ele e falou assim, olha, meus parabéns, o senhor toca muito, que coisa divina, eu daria minha vida para tocar igual o senhor. E ele respondeu, eu dei. Eu toco desde os 5 anos, treino 10 horas por dia, por isso que eu toco assim. Eu dei a minha vida inteira para tocar assim. E a gente não quer dar a nossa vida para ter as coisas. A gente não quer treinar, a gente quer aprender. A gente acha que nascemos prontos. Eu nasci pronto. O camarada hoje se forma na faculdade, ele entra como treininho, em 6 meses ele quer ser diretor da empresa, senão ele vai embora, volta emprego. Não é assim? É assim. Né? O cara se forma médico, o cara já quer ser o chefe do serviço, tá? Quer ser o catedrático da faculdade. O cara não entendeu que tem uma sequência para você chegar lá. Não é assim. Né? Então as pessoas querem ter as coisas e nós, no dia a dia, também somos assim. A gente quer receber pronto. A gente não quer fazer por onde, mas tem que fazer por onde. Diz aqui Kardec. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Então a gente vê aquele vizinho, que a mulher é bacana, o marido é um carinho danado, os filhos são educados, os irmãos se dão, todo mundo. É uma alegria aquela casa. Você fala, caramba, eu queria ter uma casa igual aquela, né? Casei com aquele traste. Aquilo é merecimento. Eles mereceram isso. São almas merecedoras. Estão gozando de uma felicidade que é meritória. Aquilo não é por acaso. E você casou com a pessoa certa, tem um filho certo com a pessoa certa. Tem um casal amigo de São Paulo, não vou dizer o nome, porque isso aqui está aí na internet, né? Então não posso falar. Médicos. E agora, 30 e poucos anos casados, já com os filhos criados, vida totalmente estabilizada, então tem uma clínica muito bem estruturada em São Paulo, e se separaram. Espíritas. Se divorciaram, separaram. Continuam sócios, amigos, se dão super bem, mas cada um numa casa. Ninguém rasgou gravata, cueca, jogou pela janela. Não teve nada disso. Tudo numa boa. E aí eu tive com ele lá em São Paulo. Falei, que coisa chata, casal bacana. Não, mas a gente é amigo, não sei o quê. E aí eles receberam uma mensagem do mundo espiritual dizendo que eles estão nessa brincadeira já há mais de 10 encarnações. Eles não conseguem ficar casados. Que a missão deles era ficar casado, era só essa. E ele falou, realmente, a minha vida, nunca tive problema na minha vida sempre foi tranquila. Eu sempre achei que eu era um cara abençoado. Estou vendo que vou ter que casar com ela de novo. Aí ele fica brincando com eles, mulher, a gente tem que se acertar para a próxima, senão não dá não, senão vamos ficar nessa brincadeira. Tem que tomar vergonha na cara. A missão deles era ficar casado, era só isso. Eles não conseguem ficar casados. Você veja, né? Como é que é a situação. Eles se dão bem, são amigos, só não ficam casados. Não conseguem. Chega a um determinado limite que eles se separam. Né? Sem briga. Então, quer dizer, são o merecimento. Então você vê uma família bem harmoniosa, é merecimento. Não vale na casa espírita, tá? Na casa espírita todo mundo é bonzinho.
É dentro de casa. É lá, na casa da gente, que a gente tem que ver essa harmonia. É lá em casa. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou fazer na vida terrestre. Olha lá, podia ter feito, não fiz. Podia ter ajudado, não ajudei. Podia ter socorrido, não socorri. Isso também é falta, é pena. Você vai ter essa pena. Então, eu entrei nesse assunto, estou falando da prece para o desencarnado. A prece para o desencarnado. É importante a gente fazer prece para o desencarnado, porque ele pode estar envolto numa dessas questões. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Então, tudo depende da gravidade. Pode ter atenuante, pode não ter, pode ter agravante. É a lei de Deus. Deus não pune. O que pune é a lei de Deus. Deus é misericórdia. Daí a prece, para a gente ter misericórdia. Então a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, a importância de fazer a prece para o desencarnado. É importante fazer a prece para o desencarnado. A gente não pode... Eu posso agora fazer também o seguinte, eu posso pedir uma prece para as minhas faltas? Uma prece para as minhas faltas e tal. Eu acho que eu sou um cara pecador, tenho certeza, piso na bola pra caramba. Como é que eu faço, né? Eu posso fazer uma prece? Pode e deve fazer uma prece, desde que... E aí você vai ser atendido, desde que você esteja realmente arrependido, não está repetindo aquela falta, aí você vai ser atendido pelo acréscimo de misericórdia divina. Não é assim, né? Eu apronto aqui, depois vou lá. Tem uma paciente minha... eu atendo o paciente desde que nasce até 98 anos, porque o paciente mais velho que eu tenho tem 98 anos, então a minha estatística é essa. Quando eu tiver um paciente de 100, vai ser 100 e assim vai. Então eu tenho uma paciente de 80 e muitos, que ela é católica, e ela diz o seguinte, eu falo para todo que eu sou espírita. Não, eu sou espírita, né? Eu atendo as pessoas, vai com Deus, Deus te abençoe, eu sempre falo com meus pais, eu tenho esse hábito. E aí ela falou assim, eu sou espírita, cristão, sou kardecista. Mas essa religião é muito complicada, muito complicada. Essa religião é muito esquisita. Por quê? Olha, doutor, eu sou católico, é muito fácil. Eu vou lá, me confesso, pego a penitência, eu estou livre. Agora, vocês têm que reencarnar, voltar, fazer... Isso não é muito complicado para mim. Isso não é legal, não. Isso é muito chato, não. Vocês gostam de sofrer, vocês não são bons na cabeça, não. Esse negócio aí que tem que voltar, reencarnar, isso é coisa de doido. É muito mais simples, vou lá, resolvo ali na hora, resolvido, pronto. Estou libertado. Aí vai lá, faz tudo de novo. Não é assim? Quer dizer, então você pode pedir uma prece, vai pedir perdão a Deus, mas você tem que estar arrependido, não. E Jesus dizia isso. Como Jesus dizia? Jesus nunca condenou o pecador. Ele sempre condenou o pecado. Ele dizia, vai, não peques mais. É isso que ele dizia, você está abençoada, você está livre, você está ali, agora vai, não peques mais. Ou seja, você não repita esse, vai repetir o outro, esse não. Arruma um novo, esse não. Então, você vai ser perdoado, você vai conseguir esse acréscimo de misericórdia, desde que você esteja arrependida e não volte a fazê-lo. Isso é importante a gente frisar. Agora, a força da prece, ela está dentro do teu coração, do teu sentimento. Não são palavras bonitas, palavras grandiosas, uma prece cumprida, né, que vai fazer com que você seja atendido. E sim a sinceridade do teu sentimento, da tua vontade de realmente querer mudar, querer fazer as coisas. Então, Deus está do nosso lado, principalmente na presença de Jesus e dos Espíritos. Deus vai estar sempre com a gente. Então, não adianta você querer fazer uma prece com palavras que ninguém vai entender, para você aparecer bonito. A espiritualidade não precisa disso. Ela fala, meu Deus do céu, mas é bobo, hein? Está falando bobão, é um bobão. Fala direito, pede com o sentimento, pede com o coração, para você receber dentro desses critérios que eu te falei. Louvar, gratidão, ver o conhecimento, ver a justiça,
Eu tenho conhecimento do que eu estou pedindo? É justo o que eu estou pedindo? Eu estou precisando daquilo? Senhor, vai vir a Olimpíada, eu queria comprar uma TV de 80 polegadas, me ajuda. Não, não é assim. Isso não é justo. Isso não é pedido, isso não é prece. Isso é problema que você está trazendo para você. Agora, nós espíritas temos que fazer o uso da prece no dia a dia. Eu uso muito a prece no dia a dia, no meu trabalho. Eu uso nas mais diversas. Quando eu estou no sufoco, eu paro prece. Eu paro prece, entro em meditação e faço a minha prece. Teve uma vez, meu filho mais velho, os amigos estavam todos viajando, ele estava sozinho um sábado em casa, e falou assim, poxa pai, não tem ninguém, todo mundo viajou, meus amigos todos, eu queria ir para a night, você não quer ir comigo não? Eu olhei para minha mulher, vamos? Minha mulher, vamos. E fomos. Não façam isso, isso é perigoso. Não façam. O Ministério da Saúde é diverso. E para a night faz mal à saúde. Eu fui para a night. Gente, que horror. Visão dos horrores. Eu fui para uma boate lá na Barra da Tijuca. Com meu filho e minha mulher. Rapaz, obsessou a dar com pau. Mas estava lotado. Quando deu 1h da manhã, eu já estava riado assim. Estava riado, né? Eu estava riado, já riando. Aí meu filho, a minha família toda desencarna de coração, meu pai já operou, meus tios, meus primos. Teve um primo que não operou e desencarnou, com 50, não deu tempo. E eu até agora não tive nada, mas estou esperando. Não tive nada no coração, mas estou esperando. Porque, né? Ninguém tá na família por acaso, né? A gente ia ter que botar lança no coração dos outros, a turma era do exército lá, né? Então, e aí tem esse estigma na minha família, né? Aí ele virou para mim e falou, tá tudo bem? Ih, já passou o horário. Desculpa. Então eu vou encerrar rapidinho. Não, o fim da história foi o seguinte. Eu fui embora para casa, como um bom cristão. Fui embora para casa. Me acorde, eu vou falando até as 10. Eu fui embora para casa. Cheguei em casa arriado. Aí eu joguei, como é que diz no jogo do bicho? Cerquei por todos os lados, não é isso? Aí eu cerquei. Tomei um banho frio, que o obsessor não gosta de banho frio. Entrei debaixo do chuveiro frio, fiz uma prece com todo esse sentimento, tomei um Tilenol e fui dormir. Tomei um Tilenol. De manhã estava novo. Estava novinho. E falei, nunca mais vou nesse negócio. Esse negócio é um horror. Não vamos. Agora, só para encerrar, posso dar mais rapidinho? Eu só quero, só para encerrar, a prece que Jesus ensinou para a gente. Desculpa. A prece que Jesus ensinou para a gente, que é o Pai Nosso. Né? Então, se a gente lê o Pai Nosso que estás no céu, santificado, né? Não é isso? Mas se a gente diz assim, olha, Pai Nosso que estás no céu. Então, Jesus, ele coloca a coletividade. Ele coloca, o Pai é nosso. O Pai é meu, é seu. O Pai não é só meu, não é só seu. O Pai é nosso. Ele joga para a coletividade. A importância da inteligência de Jesus. Santificado tem o teu nome. Ou seja, nós cremos em ti, cremos no teu poder. É isso que Jesus quer dizer para a gente. Depois ele vem, venha a nós o teu reino. Ou seja, Senhor, as suas leis são plenas, são perfeitas. Então venha a nós o vosso reino. Eu vou obedecer às tuas leis. É isso que Jesus quer dizer. Ele faz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é a submissão do inferior para com o superior. Quer dizer, faça-se a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Depois ele diz, o pão nosso, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é de todos nós. Temos que repartir o pão. O pão para quê? Para você alimentar o corpo físico, que precisa do pão, mas também para alimentar a alma, que é a palavra de Deus. Então, um pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois ele faz, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos que nos ofendem. Se você perdoa as nossas, todos nós temos pecados. Todos nós. Então ele foi para a coletividade. Ele não foi para a individualidade. Que é a inteligência do Cristo. Ele fala, perdoa como nós perdoamos que nos ofenderam. Se você não perdoar, você não perdoa e quer pedir perdão. E ele termina dizendo, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, me dê, Senhor, a força para eu resistir a essas tentações, porque voltando aqui, ó, vigiai e orai. Que a paz de Jesus esteja com todos. Desculpa eu extrapolar o tempo.